Calorosas saudações e está em cima da mesa a saída de André Ventura da liderança do Chega, caso o resultado do mesmo nas legislativas seja inferior ao que teve há um ano atrás. Há pessoas que ficarão felizes com isto, outras que ficarão tristes. Felizmente, se o André Ventura não for líder partidário, vai ter muito mais tempo para meter like nos meus vídeos. Portanto, meus amigos, se tiverem tanto tempo como essa circunstância, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, as que tiverem, WhatsApps, Telegrams, Instagrams, enfim, as redes sociais que tiverem, partilhem à vontade e tem também o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou simplesmente quando fizerem compras no site. Ora, vamos ver porque hoje foi o último dia de sessão plenária. O Parlamento acabou nesta legislatura, entre aspas. E, portanto, vamos ver aqui um resumo daquilo que é o último dia de Parlamento, assim como essas mesmas declarações do Ventura e possíveis repercussões. Vamos ver. O Parlamento reúne hoje pela última vez antes da dissolução e já em ambiente de campanha eleitoral. Nas últimas horas houve duas declarações que se destacam. André Ventura admitiu que é uma derrota se não voltar a eleger os mesmos 50 deputados. O líder do LIVRE, Rui Tavares, considerou que o PS, sozinho no governo, é uma desgraça. Muito obrigado, Sr. Deputado. Na hora da dissolução, desfazem-se as bancadas que fizeram esta legislatura de menos de um ano. As maiorias e equilíbrios de que se fala agora já são as que possam resultar das eleições de 18 de maio. Os líderes partidários desdobram-se em entrevistas e o que à esquerda mais ganhou nas anteriores legislativas procura converter-se no parceiro útil numa vitória socialista. Vou dizê-lo de uma forma que se calhar é um bocadinho dura para esses nossos vizinhos de bancada ouvirem. Acho que o PS sozinho no governo é uma desgraça porque tiveram uma maioria absoluta e desperdiçaram-na ainda agora. E portanto eu acho também que as pessoas não fazem bem, claro que toda a gente esperaria que eu dissesse isso, não fazem bem em estar a entregar as chaves da governação ao PS por si só. Rui Tavares está como esteve na campanha de 2024 a apelar à disponibilidade para acordos pós-eleitorais. Antes de irmos à parte do Ventura, que é já a seguir, só um comentário rápido relativamente à questão do Rui Tavares. Eu não discordo do ponto do Rui Tavares em que o PS sozinho no governo é uma desgraça. Aliás, as duas últimas maiorias absolutas do PS, por estarem sozinhos no governo, foi com António Costa e com José Sócrates. Embora um esteja numa situação muito melhor em termos de cargo público que está a exercer neste momento, porque Costa é presidente do Conselho Europeu e o Sócrates, neste momento, o mais próximo que talvez consiga ser é Conde da Ericeira, mas tirando isso, do ponto de vista da análise, as governações do PS foram péssimas. Eu aí concordo com o Rui Tavares. E ainda para mais nesta última do António Costa, porque foi uma maioria muito expressiva. O PS neste momento tem 78 deputados, mas tinha 120 com o António Costa. Ora, com 120 deputados no Parlamento, eles faziam o que bem entendiam, sem problema absolutamente nenhum, mas mesmo assim conseguiram ter 17 demissões no governo e houve demissões que foram repetidas. Ou seja, eu lembro-me perfeitamente, o Galamba demitiu-se 2 ou 3 vezes e uma dessas vezes o Costa impediu de se demitir. É a mesma coisa que vocês dizerem ao vosso patrão: epá, olha, eu hoje despeço-me, não trabalho mais aqui. E ele diz: não, tu ficas cá, eu obrigo-te a trabalhar aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu. Portanto, não concordando com o Rui Tavares genericamente e com a solução dele, não é? Com uma coligação à esquerda, mas concordando na base do problema. Entre 2022 e 2024, o LIVRE quadriplicou a representação parlamentar. À direita, quem engordou de 12 para 50 deputados, vê-se agora a defender a bancada. André Ventura garante que assume uma derrota se não tiver pelo menos igual. E até se compromete a devolver aos militantes do partido a escolha do novo líder, porque o lugar de presidente do Chega está sempre à disposição. Vamos ver agora a parte das declarações, mais específicas da entrevista. Só de notar aqui uma coisa que me esqueci de dizer do Rui Tavares muito rápido. Eu acho que o LIVRE pode crescer nesta eleição. Eles cresceram de 1 para 4 deputados. Dependendo de como é que a Mariana Mortágua consegue capitalizar o seu eleitorado, não me surpreenderia absolutamente nada que falássemos de uma realidade em que o LIVRE conseguisse para aí 8 ou 9 deputados. Ou 7, vá. Se calhar 8 ou 9 é muito. Votou ao lado do PS contra a moção de confiança do governo, mas acredita que o próximo executivo não vai ser socialista. Por isso, André Ventura já impõe condições ao PSD.
Só há dois que podem vencer à direita, o Chega e o PSD. Quer um, quer outro, terão que se adaptar às circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Mas não me respondeu à pergunta. Vou dizer agora. Quais se são, significar a quais subida são do PS, as circunstâncias? continuar a não apoiar Mas só Luís depende do Montenegro. PSD. Só depende do PSD. O PSD é que tem que fazer a sua própria limpeza interna e dizer, entre tantos nomes que tem, perceber que Luís Montenegro não tem condições para continuar a ser Primeiro-Ministro e apresentar ao país outro. Deixa-me só dizer isto, mas eu acho... Luís Montenegro nunca. Mas eu acho que... O nunca é nunca. O nunca é nunca. Nunca é nunca é a resposta de Ventura depois do não é não de Luís Montenegro. Eu acho que, só um pormenor aqui relativamente à entrevista de ontem do Ventura, eu não acho que ele estivesse mal, aliás, eu acho que ele não foi, o André Ventura não conseguiu estar, no sentido em que ele nem conseguiu terminar uma frase. Eu não consigo fazer uma análise da entrevista de ontem do Ventura porque ele foi constantemente interrompido. Foi muito desagradável ver aquela entrevista. Já tinha sido um pouco com o Pedro Nuno Santos. Eu acho que o João Adelino Faria está a conduzir mal estas entrevistas. Quer com o Pedro Nuno, quer com o André Ventura. Eu acho que não foram bem conduzidas. Com o Pedro Nuno não se notou tantas interrupções, porque o Pedro Nuno teve mais um bocado para falar do que o Ventura. A entrevista ao Pedro Nuno foram 25 minutos, ao Ventura foram para aí 15 ou 16, mas não se conseguiu transmitir uma ideia. Transmitiu-se aqui isto, ficou mediático do nunca é nunca e do Ventura meter o lugar à disposição para sair da liderança do Chega, como vamos ver já a seguir, mas a realidade é que hoje vai o Rui Rocha à entrevista da RTP e eu gostava genuinamente de ver uma entrevista mais fluida, sem tantas interrupções como foi com o André Ventura, porque as pessoas assim não ficam esclarecidas e as pessoas querem ouvir alguém que quer discordem, quer concordem com ela, seja o Ventura, o Pedro Nuno, o Rui Rocha, o Luís Montenegro, para perceber o que é que essa pessoa pensa, não estarem a ser interrompidas a cada 30 ou 40 segundos. Relativamente ao que o Ventura aqui diz, o Ventura aqui não tinha propriamente mais alternativa. Eu acho que ele está a ser correto do ponto de vista da sua análise, porque ele fez exatamente a mesma coisa na Madeira, ou seja, disponibiliza-se para governar com o PSD, mas não se disponibiliza para governar com o PSD se for o Miguel Albuquerque o líder. Aqui faz a mesma coisa no continente, ou seja, disponibiliza-se para governar com o PSD, numa coligação parlamentar, num acordo governamental, o que quiserem, mas que não seja o Luís Montenegro a encabeçar essa mesma coligação. Não sei se de um ponto de vista estratégico, apenas para a sua narrativa, isso claramente, mas também quase num forcing para uma entrada futura de Pedro Passos Coelho. Isso pode claramente acontecer. E o líder do Chega garante que manteria a exigência caso tivesse havido entendimento à direita nesta legislatura. Luís Montenegro tem que se explicar. Se não se explicar ou se as explicações não forem satisfatórias, Luís, tens que sair. Seja, não há condições de continuar um governo, porque, João, é insustentável. Um governo está sob este nível de suspeita, um primeiro-ministro está sob este nível de suspeita e querer ser candidato a primeiro-ministro normalmente. Eu cada vez tenho menos fé e cada vez tenho menos esperança de que o PSD alguma vez muda alguma coisa em relação ao que tem que mudar. Nós tornámos-nos numa república de troca de favores. Depois dos casos judiciais com deputados e dirigentes do Chega, Ventura lembra que não se escondeu e mantém a fasquia alta para as próximas eleições. Se não mantiver os 50 deputados é uma derrota nestas eleições? Com certeza. Eu não... Que ilações vai tirar daí? Como sempre tirei em todas as eleições, devolvo aos militantes do partido essa escolha. Se tiver menos de 50. É uma derrota no sentido em que não conseguimos passar a mensagem que quisemos. O Ventura já tinha feito isto anteriormente, ou seja, colocar o lugar à disposição, como fez, eu lembro-me, foi em 2021, na altura o objetivo do André Ventura era ficar à frente da Ana Gomes nas eleições presidenciais, colocou o lugar à disposição e depois foi reeleito com 90 e tal % de votos. Eu honestamente, eu acho que ele não devia fazer isto. Ou seja, a política são ciclos, não é? E é perceptível que neste momento o Chega perca deputados. No meu entender, eu não sei, é muito imprevisível neste momento, não quero estar a dizer que vai ou que não vai, mas se me apontasse agora uma faca contra a parede, contra mim, não sei o quê, e eu tivesse que dar uma resposta, eu diria que o Chega poderia cair alguns deputados. Não diria muito, mas cairia um bocado. Agora, a política é feita de ciclos. Eu dou um exemplo. Não é bem a mesma... Não estão no mesmo grupo ideológico, que eu acho que a AfD é significativamente mais radical do que o Chega, mas enfim, vamos utilizar este exemplo. O crescimento da AfD na Alemanha, o Chega alemão em termos comparativos, se bem que a AfD é mais radical, não foi gradual, não foi propriamente exponencial, não foi retilíneo, foi algo que teve altos e baixos. A AfD chegou a ter eleições com 14%,
baixa para 10, depois agora teve 18 ou 19 nas últimas, há coisa de 2 semanas, mais coisa menos coisa. Portanto, não é uma coisa propriamente retilínea. Portanto, estes ciclos são normais e eu não acho que o André Ventura deva fazer isto, porque, por um lado, ele faz isto porque se sente confortável na liderança e porque sabe que vai ganhar. Eu não sei até que ponto é que o André Ventura faria exatamente a mesma coisa se não fosse unânime do ponto de vista da liderança do Chega, porque mais ninguém o faz, não é? O Ventura é unânime na liderança do mesmo, mas também acho que em determinado aspecto isso acaba por lhe tirar, eu não digo credibilidade, mas é do género, muita gente irá pensar, outra vez, não era preciso. Se não tiver 50 deputados, ou se não tiver 50 deputados no caso, e tiver 45, é uma diferença, enfim, significativa, são 5 deputados, mas não creio que seja por isso que tenha que acontecer. Não é? Portanto, eu acho que a retirada, o Ventura dizer que coloca o lugar à disposição e vai a eleições novamente, como fez em 2021, acho que não faz sentido. Fazer isso uma vez, na altura como fez a seguir às presidenciais, por ter ficado atrás da Ana Gomes, jogada de marketing e de branding e etc., compreendo. Questão política. Agora aqui já se torna demasiado, a meu ver. Acho que não se justifica, a não ser que, vamos imaginar que perdia de 50 deputados para 10. Pronto, talvez. Mas se perder 5, 6 ou 7 ou 10, não acho que seja assim uma coisa que justifique isso. Eu dou o exemplo, eu mesmo que o Pedro Nuno Santos perca estas eleições, eu não acho que ele deva sair da liderança do Partido Socialista. Primeiro porque está há pouco tempo, nem há 2 anos lá está, apesar de já ter perdido várias eleições, mas também porque ele ainda não pôde fazer o seu projeto para o PSD, não é? E portanto, para o PSD, para o PS. Portanto, estas coisas às vezes levam tempo. Dou só aqui um exemplo. O Rui Rio teve quase 5 anos à frente do PSD, sempre como líder da oposição, nunca ganhou uma eleição. No telejornal da RTP, o líder do Chega assegurou que está focado nas legislativas, mas garantiu que o partido vai ter voz na corrida a Belém. O que me parece importante num Presidente da República é que não se deixe sequestrar pelo tráfico de influências do regime e tenha voz. E para isso precisamos de alguém com voz, com autoridade. Será Gouveia Mel? Não sei, veremos. Mas não afasta a hipótese? Não afasta hipótese, não afasta nenhuma hipótese. Não confirma como ficará a sua própria candidatura presidencial prestes a concorrer a legislativas pela 4ª vez. Eu acho que o Ventura não vai dizer que é candidato a Presidente da República neste momento, vai deixar aqui a coisa no limpo, que é para as pessoas depois não o acusarem de ser candidato a tudo e mais alguma coisa, mas depois eventualmente lá se candidata a Presidente da República. Posso estar equivocado, mas vamos ver daqui a uns meses se eu estou certo ou não. Mas eu honestamente acho que é um erro por parte do Ventura candidatar-se às presidenciais, por 2 motivos. Primeiro, eu acho que o foco do Ventura tem que ser a questão executiva, tem que ser a questão do governo. Se quer fazer uma transformação política em Portugal, tem que ser através dos órgãos executivos, não através do órgão moderador. Bem sei que a entidade política mais importante do país é o Presidente da República, mas o Presidente da República não executa. O Presidente da República promulga e é um moderador entre os órgãos de soberania, os tribunais, o Parlamento e o Governo. E eu não vejo o André Ventura como um moderador. Não é isso que ele é. Eu creio que ele se revê mais como sendo um executor. E, portanto, nesse aspecto, acho que não faria sentido a sua candidatura à Presidente da República. E, de outro ponto de vista, até de uma questão política mesmo, acho que seria interessante dar voz ou dar mais espaço a outras figuras internas do Chega, ou externas, mas no mesmo espaço ideológico, para expandir o movimento do Chega. Porquê? O Chega nunca ganhará uma eleição neste país se não expandir o seu movimento ideológico, se quiserem. Eu dou-vos um exemplo. O Donald Trump ganha as eleições nos Estados Unidos porque expandiu o seu movimento. Ou seja, ele não vence estas eleições porque o Biden era muito mau ou porque a Kamala era muito má. Poderiam ser, não é essa a questão, mas a vitória não advém daí. A vitória advém, claramente, da extensão do Make America Great Again a outros movimentos, nomeadamente às Big Tech, aos bilionários das tecnológicas, o Elon Musk, o Bezos e etc. Ao facto de estender um pouco mais à questão liberal, integrando o Robert Kennedy Jr., que representa uma ala mais liberal, os antigos democratas, a antiga esquerda mais tradicional, que agora se revê talvez mais nesse Make America Great Again. E aqui é um pouco a mesma coisa que me parece acontecer ao Chega. Vai ter que haver uma expansão. Se o Chega quiser ganhar alguma coisa, vai ter que se expandir para outros espaços ideológicos ou políticos. Isto de um ponto de vista de governação, isto não tem a ver propriamente com preferência ideológica de alguém. Estamos a falar apenas de obtenção do poder e não propriamente de eu gosto mais disto ou gosto mais desta visão aqui ou outra acolá. São coisas dispares. Mas isto é um pormenor, atenção, relativamente a eleições e articulação do poder. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários.
O que é que acham sobre isto? Se acham que vai acontecer, se o Chega tem menos ou mais do que 50 deputados, se Ventura coloca mesmo lugar à disposição, se não coloca, digam-me a vossa opinião, o que acham, e acho que ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela vossa presença, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.